Nós vivemos hoje numa cultura de redes sociais, numa cultura de celebridades, numa cultura onde todo mundo quer, de alguma forma, ter um lugarzinho ao sol, aparecer um pouco, ser curtido, e quanto mais curtido, quanto mais visualizado as pessoas são, mais felizes muitas vezes elas se acham ser. E essa cultura vai muitas vezes entrando na nossa mente através das redes sociais, mas na verdade é algo muito antigo. Querer ser melhor, querer ser maior, querer ser o grande entre as pessoas à sua volta é alguma coisa tão antiga quanto a humanidade. E os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, mesmo aprendendo com Jesus de tantas formas, eles foram picados pela mesma mosca. Eles foram contaminados desde o berço com essa mesma cultura, e Jesus vai ter que trabalhar isso com eles de uma forma. Em Mateus 10, 35 em diante, vai falar de um pedido que João e Tiago, dois irmãos entre os discípulos, vão fazer para Jesus, e esse pedido é assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É muito interessante a gente ver como é que os discípulos começam a achar ruim com Tiago e João, ficam bravos mesmo, porque Tiago e João queriam sentar um à direita e um à esquerda de Jesus na sua glória, no reino por vir. E essa ideia de autoridade, essa de Jesus, eles não tinham dúvida que sentaria no principal assento da mesa, mas sentar à direita e sentar à esquerda seriam os principais depois de Jesus. E os discípulos vão ficar bravos, porque, como é que Tiago e João, o que eles estão achando que são? Quem que eles estão achando que são diante de nós? São melhores do que a gente? Na verdade, eles tinham o mesmo coração de Tiago e João. Na verdade, eles estavam pensando assim: quem é que Tiago e João estão pensando que são? Na verdade, eu é que deveria sentar à direita, eu que deveria sentar à esquerda de Jesus. E Jesus chama todos, não chama só Tiago e João, chama todos à parte e dá aquele sermão e fala com eles: olha, os grandes, os maiorais, os dominadores, governantes desse mundo, eles dominam com mão de ferro, eles põem vocês para servi-los. Mas se vocês querem ser grandes no reino de Deus, vocês vão servir. O caminho é o contrário. O caminho do reino de Deus é a humildade. O caminho do reino de Deus é aquele que serve é maior. Aos nossos olhos pode ser a coisa mais ridícula do mundo. Ser servido é a melhor coisa. Mas Jesus está dizendo, servir é a melhor coisa. E ele dá um exemplo. O único exemplo que precisava dar. O Filho do Homem, e ali ele está falando dele mesmo. Aquela denominação que ele usa lá do Antigo Testamento para o Messias. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. E esse serviço não encontrou limites, porque o serviço que Jesus veio fazer é dar a sua vida em resgate de muitos. Naquela época, servir era muito mais forte do que hoje. Naquela época, servir era para o escravo. O escravo servia, o dono do escravo era servido. Quando Jesus chama os discípulos para servir, ele está chamando os discípulos para fazer o serviço do escravo, que ninguém quer fazer, que ninguém se humilha para fazer, porque eu sou o dono da casa, eu não sou escravo da casa. E Jesus está dizendo, não é assim. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, se você quiser ser grande no reino de Deus, esse é o caminho do serviço. E continua sendo hoje. Se nós queremos crescer diante de Deus, se nós queremos crescer dentro desse reino que Jesus está implantando,
nós precisamos aprender o caminho da humildade, o caminho do serviço. Não há outro caminho, e Jesus mostrou bem através da sua própria vida. Que a gente possa aprender esse mesmo caminho hoje, enquanto é tempo. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.